Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo onipotente, iluminai a nossa mente. Abri, Senhor, os meus lábios e minha boca anuncie vosso louvor. Oremos. Ó Deus, que pela vossa graça inefável nos enriqueceis de todos os bens. Concedei-nos passada, antiga, a nova vida, preparando-nos assim para o reino da glória. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos, meus queridos irmãos, no começo de semana, início de jornada. Estamos nos aproximando da Semana Maior. Estamos celebrando hoje a segunda-feira da quinta semana da Quaresma, chamada a Segunda-feira da Paixão. Nós chamamos essa semana, que antepõe a Semana Santa, chamada a Semana das Dores. Quando nos aproximamos deste mistério e dele nós meditamos. Então, essa semana é importante meditarmos sobre a paixão de Jesus, sobre os sinais deste amor por nós, que nos fortalece, de modo particular, que há de nos fortalecer neste tempo em que nós estamos vivendo da pandemia. Revoltar-se, lamentar, nós usarmos de juízos temerários, é muito perigoso quando nós não nos silenciamos diante de Deus, já que estas situações são as nossas indignações. Nós precisamos entender que nós somos os seres humanos e temos as nossas indignações, mas o que fazer com ela? Né? O que fazer com a nossa indignação? Agir por violência? Se fechar? Né? Congelar-se na revolta, na rebelião? Não, nós temos que lutar. E buscarmos nessa indignação a força para mudar o cenário. Só uma frase para ilustrar aqui. A questão não está no erro, né, na maldade daqueles que cometem, daqueles que querem o mal, daqueles que são maldosos, né, das suas práticas, mas a pior coisa é quando os bons, aqueles que buscam viver uma integridade de vida, ou se vivem, né, não sei se nós vivemos isso, ou buscamos a retidão, ficamos omissos diante da situação. Mas nós precisamos rezar. Rezar para passar este tempo de pandemia, né? Rezarmos pelas famílias, rezar por aqueles que estão internados, que estão entubados, que estão nas filas de UTIs esperando. Então, hoje nós queremos dirigir as nossas orações, de modo particular aqui na nossa cidade de Itanhaém, né? Quando a gente é chamado a rezar, né? Então, eu quero pedir ao Senhor pela vida de todas as famílias que hoje sofrem, né, com as enfermidades, pessoas que ali estão internadas, paroquianos nossos, famílias de paroquianos, amigos nossos, pessoas que nós não conhecemos, porque o que nos une neste momento é o amor e a solidariedade. Então, hoje nós queremos rezar por aqueles que estão internados, né, no hospital regional, né, que estão na sala de emergência da UPA, né, daqueles que estão em diversas unidades de saúde. Nós queremos rezar, queremos entregar essas famílias também, queremos rezar, Senhor, pelos médicos que são anjos da saúde nesse momento, e que lutem, que deem força, mas também que levam para as nossas casas tanto desgaste, tanto sinais de mortes, né, que se depararam diante desse tempo que estão vivendo. Que o Senhor cuide dos nossos médicos, que o Senhor cuide dos nossos enfermeiros, enfermeiras, agentes de saúde, que são chamados a promover a vida, né, e nessa promoção lutam contra tantas marés em que somos chamados com eles a lutarem para que essas marés revoltas possam se acalmar. E lutamos com o nosso Senhor. O remédio, então, para esse tempo, da segunda-feira da Paixão, da segunda-feira da quinta semana da Quaresma, é este título: A Paixão de Cristo é um remédio contra o pecado.
Assim vai dizer Santo Tomás de Aquino. Encontramos na paixão de Cristo um remédio contra todos os males, nos quais incorremos através do pecado. Esses males são 5 males que vai dizer Santo Tomás. O primeiro, nós nos tornamos impuros. Quando o homem comete um pecado, ele suja sua alma, pois assim como a virtude é a beleza da alma, o pecado é uma mancha na alma. Então nós precisamos nos embelezar neste tempo, né? Sermos limpos desta mancha. De onde vem, Israel, de onde vem que te encontras em terras inimigas, que definhas em solo estranho, passas por imundo qual cadáver. A paixão de Cristo remove essa mancha, pois Cristo, por sua paixão, fez jorrar de seu sangue um banho no qual ele pudesse lavar os pecadores. Vamos pedir o sangue de Jesus nesse tempo, né? Quantas manchas dos pecados, da corrupção, né? Dos poderes desmedidos, da presunção, né? Do julgamento temerário, né? Que tem gerado doenças, né? Nas pessoas, doenças físicas, doenças espirituais. Então, vamos pedir que o sangue de Jesus lava-nos, que o sangue de Jesus purifica o nosso interior. A alma é lavada com o sangue de Cristo no batismo, porque é do sangue de Cristo que o sacramento tira o seu poder de dar nova vida. Quando, portanto, alguém é batizado e mancha a si mesmo novamente pelo pecado, ele insulta a Cristo e peca mais gravemente do que antes. Então, quando, portanto, alguém é batizado e mancha a si mesmo novamente pelo pecado, e ele insulta a Cristo, peca mais gravemente do que antes, porque agora tem a consciência do seu pecado, da sua sujeira, né? Tem a consciência que deve sempre se manter limpo, e mesmo que se suja, tem a humildade de se lançar à misericórdia de Deus. Segundo ponto, nós ofendemos a Deus. Como o homem que só pensa com a carne ama aquilo que é belo para a carne, assim Deus ama a beleza espiritual, a beleza da alma. Quando a beleza da alma é definhada pelo pecado, Deus se ofende e sustenta seu ofensor com aversão. Quer dizer, quando nós paramos apenas na aparência, e é pela aparência que nós julgamos, e não encontramos o sentido mais profundo do nosso interior, nós nos afastamos de Deus. Há uma inversão e há uma aversão também. Mas a paixão de Cristo afasta esse ódio, porque faz o que nenhum homem poderia fazer, isto é, a plena reparação do pecado a Deus. O amor e a obediência do Cristo foram maiores do que o pecado e a rebelião de Adão. Nós lembramos que o pecado vem a busca da nossa autoimagem, da nossa preocupação da nossa autoimagem, para nos agradar, para agradar os outros, para, entre aspas, termos aquele respeito humano. E quando assim nós criamos um respeito humano de uma forma exagerada, exacerbada, nós também nos afastamos de Deus. Ficamos mais preocupados com a nossa imagem em relação aos outros que com a nossa imagem em relação a Deus, né? Aí não cuidamos do nosso interior, sabendo que Deus habita no nosso interior, mas se nós colocamos máscaras, ficamos na aparência, ficamos na imagem, tudo isso nos cobre, e fica muito difícil enxergarmos o que precisamos mudar. Terceiro ponto, nós enfraquecemos. O homem crê que uma vez que cometeu um pecado, será capaz de abster do pecado no futuro. A experiência mostra bem o contrário. O efeito do primeiro pecado é enfraquecer o pecador e torná-lo ainda mais inclinado ao pecado. Por isso que nós sempre temos que lutar contra o pecado. Não existe relaxamento ou afrouxamento na vigilância. Uma vez caído no pecado, a tendência é maior. Mas se eu deixo de participar de uma missa, não agora, porque estamos, né, até
online, se eu deixo de participar de uma missa, de rezar, eu vou me enfraquecendo, porque um dia deixar sem rezar, um dia sem rezar, melhor dizendo, deixar de rezar um dia, é um dia que nós nos enfraquecemos, é um dia que aquele problema, aquela situação, aquela circunstância toma-nos por inteiro, vai nos cobrindo, vai nos cansando, e aí quando nós nos cansamos, nós caímos num certo orgulho, caímos num certo orgulho, caímos numa decepção, num fracasso, e até nos perguntamos, vale a pena rezar? Vale a pena ser fiel a Deus? Porque eu pensava que sendo fiel a Deus eu não teria nada disso. Mas a questão é que a luta contra o pecado não nos isenta da queda. Aliás, nos sustenta da queda e cria-nos uma consciência para que na queda nós nos levantemos. O pecado domina o homem mais a mais. O homem por si só, forte quanto for, coloca-se em um estado da qual ele não é capaz de sair. Então vai vir alguém mais forte, vai roubar-me, vai tirar tudo aquilo que eu tenho, vai enfraquecer-me mais ainda e eu vou me tornar vítima. Nós não somos fortes, mais fortes do que o nosso pecado. Aliás, nós nos fortalecemos em Deus para vencer o pecado. Então, somente em Deus nós vencemos o pecado, não com a nossa vontade própria. Porque se nós fazemos apenas com o nosso esforço, a gente tem um sentimento de culpa e caímos naquela realidade assim, é meritório o que eu tenho que fazer, né? Só que nós temos que entender que a fortaleza em Deus, em nós, significa a graça de superar o pecado. Como o homem que tenha se atirado no poço, ali se deve permanecer, a não ser que seja resgatado por algum poder divino. No poço, no pecado, lá no fundo, somente a misericórdia do Senhor pode nos tirar. Não sei como você se encontra ao ouvir isso, né? Quantas vezes, diante de uma situação, nós estamos no fundo do poço. O nosso grito não consegue ecoar, né? Nós não chegamos, mas Deus escuta o grito de quem está no poço. Somente Deus escuta o grito de quem está no poço, porque a audição de Deus é aguda, o coração de Deus é palpitante, o coração de Deus sempre se preocupa com cada um de nós. Aprendemos que é necessário que caiamos no fundo do poço para entendermos que o sombrio do próprio poço nos assusta. Depois do pecado de Adão, portanto, nossa natureza humana foi enfraquecida, perdeu sua perfeição e os homens tornaram-se mais inclinados a pecar. Mas Cristo ainda, que não tenha definitivamente posto fim a essa fraqueza, no entanto, a diminuiu enormemente. O homem é tão fortificado pela paixão de Cristo e o efeito do pecado de Adão é tão diminuído que ele não é mais dominado por ela. Quando eu passo por dificuldades, situações, como esse tempo da pandemia, eu deparo com a cruz de Cristo, eu contemplo a cruz de Cristo, e ali, ao contemplar as suas chagas, ao contemplar o seu rosto, me colocar aos pés da cruz do Senhor, isso me fortalece para que eu não desista. Quantas situações nos faz desistir, né? E se nós não mantivermos o nosso olhar à cruz de Cristo, né? Nesse momento, por isso que é o remédio, a cruz de Cristo é a nossa fortaleza, né? A cruz de Cristo nos mostra a bússola, por que estamos passando por isso, ou para que nós estamos passando para isso, qual é a lição que este tempo nos ensina. É isso que os santos, né, nos ensinaram, eles pautaram a vida de sofrimento deles através da mística da cruz. Para eles não era uma loucura, mas era um sinal de exaltação. O efeito do pecado de Adão é diminuído, ajudado pela graça de Deus, dada a ele nos sacramentos, que aurem seu poder da paixão de Cristo, o homem agora é capaz de se esforçar
e sair de seus pecados, né? Como precisamos da Eucaristia, da confissão, né, dos demais sacramentos. Lembrando que um sacramento, né, que nos faz enxergar esse mistério da paixão, da carne, é a confissão. Né? Na Eucaristia também, no batismo, todos os sacramentos aurem né, da paixão de Cristo, deste amor de Cristo derramado a cada um de nós, porque o fruto da paixão de Cristo, né, é a vida eterna, e essa vida eterna que é derramada sobre nós através da ação do Espírito Santo, esse dom da imortalidade que nos faz buscar a vida gloriosa. Antes da paixão de Cristo, havia muito poucos que viviam sem pecado mortal, mas desde a paixão, muitos viveram e vivem sem cometer. Então, a paixão de Cristo, quando nós unimos, né, a paixão de Cristo, temos aí um coração mais gratuito ou um coração mais agraciado, nós sempre lembramos do amor de Deus. E este amor de Deus nos faz distanciar dos pecados que desagradam. Quem ama não gosta de desagradar aquele que é amado. Né? Se nós amamos a Deus, nós vamos pensar 2 vezes querer desagradá-lo. Né? E aí está o nosso termômetro. Como é o meu amor de Deus? Quantas vezes eu desagrado a Deus e quantas vezes eu não desagrado? Qual é a medida do meu amor a Deus? Quarto ponto. A sujeição à punição merecida pelo pecado. Isto, a justiça de Deus pedia, ou seja, que por cada pecado o pecador fosse punido, variando sua pena de acordo com o pecado. Por isso, já que o pecado mortal é infinitamente perverso, considerando que é um pecado contra aquilo que é infinitamente bom, isto é, Deus, cujos mandamentos o pecado despreza. A punição devida ao pecado mortal também é infinita. Continuemos, né? Mas, por sua paixão, Cristo afastou de nós essa punição, pois ele a suportou conta própria, carregou os nossos pecados, isto é, a punição devida a nós por nossos pecados, em seu corpo sobre o madeiro. Então, aonde que está o instrumento de morte? Está na cruz. O que é o pecado mortal? Esta cruz que nós dificilmente conseguiríamos carregar. E só podemos vencê-la se nós unirmos a Cristo. Cristo, ao unir ao nosso sofrimento, ao tomar a nossa cruz, ele se fez pecado por nós, para curar-nos, para nos libertar da inimizade com Deus, para reconciliarmos com o Senhor. Aí você me pergunta, Padre, quais são os pecados mortais? Os pecados mortais são aqueles pecados relacionados aos 10 mandamentos da lei de Deus, né? Nós vamos, né, pegar ali a matéria de pecado, sendo que o pecado mortal base é se de fato eu amo a Deus sobre todas as coisas ou não. Né? E se eu amo a Deus sobre todas as coisas, como vai dizer Jesus, que o resumo do Evangelho está em amar a Deus e a próximo como a ti mesmo. Então, se nós amamos, nós ganhamos a vida. Se não amamos, experimentamos a morte. Tão grandes foram o poder e o valor da paixão de Cristo, que ela foi suficiente para expiar todos os pecados de todo o mundo, embora possa ser contados aos milhões. Esta é a razão pela qual o batismo liberta os batizados de todos os seus pecados, e o sacerdote pode perdoar pecados. É por causa disso que o homem, que conforma mais e mais a sua vida à paixão de Cristo, se faz como Cristo em sua paixão. Então, nós, quando nos conformamos à paixão de Cristo, nós abraçamos o gesto dessa paixão. Alcança o perdão ainda mais completo, as graças ainda maiores. Então, quanto mais eu me coloco na paixão do Senhor, quando mais eu me coloco na cruz do Senhor, a minha vida se torna uma vida oblativa. Quinto ponto, quinto aspecto, quinto male, né? Como diz, né? Quinto mal, né? Podemos colocar aqui. O banimento do reino de Deus.
Aqueles que ofendem o rei são mandados para o exílio. Assim também o homem foi expulso do paraíso. Por isso que viver a conversão é viver o passo do exílio. O exílio é o quê? Sair. O êxodo é o quê? Passagem, voltar. Então nós devemos nos perguntar: eu estou saindo ou estou voltando? Lembrando que para sair tem que voltar, né? Muitas vezes é necessário, o pecado nos torna exilados de Deus, mas a conversão é um caminho de êxodo para Deus. Assim também o homem foi expulso do paraíso. Adão, tendo pecado, foi lançado para fora imediatamente, e os portões se fecharam por trás dele. Mas, por sua paixão, Cristo abriu esses portões e chamou de volta do exílio esses exilados. Assim como o lado de Cristo se abriu aos homens, se abriu pela lança do soldado, os portões do paraíso se abriram aos homens. E assim que o sangue de Cristo jorrou, que lindo, né? A mancha foi lavada, Deus foi aplacado, nossa fraqueza foi removida, as reparações pelos nossos pecados foram feitas e os exilados foram reconduzidos. Assim foi que Cristo disse imediatamente ao ladrão arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. A imagem de todos nós. Uma coisa dessa jamais foi dita a nenhum outro homem, nem Adão, nem Abraão e nem mesmo Davi. Mas hoje, exatamente nesse dia, o dia no qual o portão é aberto, o ladrão não faz senão pedir, e não fez senão foi fazer esse pedido. E logo encontra. Temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno, em virtude do sangue de Jesus. Então, nós aprendamos a fazer a oração deste bom ladrão, que mesmo caindo, mesmo sofrendo, mesmo tendo as consequências do pecado, dizer: Senhor, lembra de mim, me introduz no teu paraíso, me faz voltar, eu não quero ser mais exilado, eu quero, Senhor, ser concidadão do céu. E por isso que é necessário que voltemos o Senhor. Temos duas posturas diante do sofrimento, né? Diante do pecado, diante das circunstâncias que passamos. A atitude do bom ladrão e a atitude do mau ladrão. Lembrando que o bom ladrão, segundo a tradição, são divas, né? Então, que possamos aprender com este bom ladrão, né? Que depois se tornou bom, porque não era bom antes, mas ele venceu, né? Jesus pela oração, pela súplica. Como que nós vencemos Deus? Entre aspas, viu, gente, que eu estou colocando isso. Quanto mais nós suplicamos, mais nós rezamos. E Deus, a sua infinita misericórdia, generoso que és, irá providenciar aquilo que é o meio para cada um de nós. Ao contrário, será que o meu coração é de pó de gemas, né? Que blasfemou, reclamou, revoltou-se, não confiou no Senhor. Qual é a minha postura diante dessa situação? Lembrando que o evangelho de hoje, tirado, né, lá de João, capítulo 8, versículo de 12 a 20, nos mostra realmente, meus irmãos, aquilo que nós precisamos, pois só podemos nos aproximar do Senhor, só podemos nos aproximar do Senhor se estivermos sobre esta luz. Se eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Aonde que está refletida essa luz de Cristo? No mistério da cruz. Então, que nós olhemos para este mistério da cruz de Cristo e possamos fazer o julgamento, a separação, o que eu preciso agradar a Deus, como eu preciso amar mais a Deus, o que me falta amá-lo de fato, e depositar aos pés de Jesus, fazendo um desagravo, fazendo reparação, me colocando aos pés do Senhor, e saindo de um coração cheio de presunção, não fazendo julgamentos antecipados, né? Ou preconceitos, né? Ou carregando culpas,
mas deixando que a luz de Cristo me ilumine através da sua cruz, para que eu possa enxergar neste mistério quem eu sou e quem são os outros. Quem é o próprio Deus em minha vida? Quem é a figura de Jesus na minha vida? Quem é a pessoa de Jesus? E quem sou eu diante deste mistério? Se eu estou mais próximo ou se estou mais distante do mesmo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor esteja à tua frente para te guiar, esteja ao teu lado para te apoiar, esteja atrás de ti para te guardar, esteja sobre ti para santificar. Que a face do Senhor se volta sobre você, tua família e sobre aqueles que se encontram enfermos e aqueles que estão trabalhando. Purificamos também, levantando, fortalecendo e providenciando aqueles que estão desempregados, aqueles que também estão experimentando a carência do material e do espiritual. Que o Senhor nos conduza sempre, cada dia mais, por intercessão da Virgem Maria, nossa Mãe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus. Uma boa segunda-feira.